mas é uma reta. Então, a x mais b, onde o a está associado com a inclinação da reta, a gente chama de coeficiente angular, e o b está associado por onde a reta vai passar no eixo y. Então, por exemplo, ela está cruzando aqui no 4. Parece que é o 4 que ela está cruzando o y. Então, b dessa reta aqui é 4. De fato é, olha só. Essa beleza. reta, diferente dessa aqui de cima, ela está inclinada para baixo, tá vendo? Aham. Por quê? Porque o coeficiente angular dela é negativo. Ainda Então, tem isso aí. Beleza. tem isso, né? Então, olha só, negativo aqui está indo para baixo. Aqui era positivo. Por quê? Porque era 1. O número que multiplica aqui o x é 1. Beleza. É que nem a nossa idade. A gente não diz que tem 1 vezes a nossa idade, quando a gente vai dizer a nossa idade. Mas tem. 1 vezes a nossa idade é a nossa idade. Então, 1 vezes x é x. Então, o coeficiente angular aqui é 1. Beleza, tranquilo. Beleza, módulo. O que rola aqui no módulo? Módulo de x. Bem, o módulo é aquela funçãozinha maravilhosa que deixa tudo que está dentro positivo. Né? Então, note que não tem curva abaixo do eixo x. Não tem. Assim. É verdade, ele botou tudo para cima. Isso. Só que se fosse... Imagine que tu não tem um módulo aqui. Seria a mesma que a identidade, né? Seria f de x igual a x. Então, ó, tu teria que ter a reta aqui para baixo, da mesma forma que na identidade tem a reta negativa aqui para os valores de x negativo. Só que o que a nossa querida módulo faz? Ela pega e tira o sinal. Então, ficou simétrico. Entendi. Ela é sempre simétrica, né? Como se fosse uma reflexão mesmo. Muito bem. Função quadrática. Essa é a famosa equação de segundo grau. Ax quadrado mais bx mais c. Sempre que tu tiver uma função onde o monômio, né, o termo de maior grau é o quadrado, né, não é o cubo, não é a raiz, é o quadrado, daí tu vai ter uma parábola. As parábolas, elas aparecem muito na matemática também por alguns motivos. Primeiro, porque elas são funções que descrevem um ponto de máximo ou de mínimo de forma suave. Né? O módulo não é suave, ele é abrupto aqui, ó, virou um mínimo. Isso não é bom. É bom que seja suave, para que tu tenha continuidade de, sei lá, de uma derivada, de uma integral. A gente vai ver isso. Né? Isso aqui não tem derivada, por exemplo. Agora, veja uma reta. Uma reta ela não tem ponto de máximo nem de mínimo, porque uma reta é infinita. Né? A reta vai do menos infinito ao mais infinito, sempre. Agora, quando tu quer lidar com fenômenos que têm um ponto de máximo, por exemplo, sei lá, tem tanta coisa na natureza que tem ponto de máximo, né? A área máxima de um lugar, a altura máxima que uma pessoa chega, depois ela começa a diminuir quando fica velha. E assim vai. Então, funções como essas são importantes. Outra coisa também, às vezes tu tem funções que elas têm um comportamento muito bizarro, né? Tipo, seno de x vezes log vezes não sei o que lá, uma coisa complexa de trabalhar, sabe? Então o que a gente faz? Normalmente a gente está querendo lidar com os pontos importantes, né? Que são os pontos de máximo ou de mínimo da função. Ou um outro ponto qualquer. E a gente pega e abre essa função numa série de potências que normalmente acaba sendo descrita como alguma coisa de x quadrado. Então a gente reduz a dificuldade de uma função muito complexa, aproximando ela do ponto que a gente quer trabalhar. Daí ela vira uma x quadrado. Então isso é, nossa, mega importante. Saber lidar com a função quadrática é mega importante. Saber o que são os resultados dela também. Por exemplo, eu acho que tu sabe porque tu foi bem na última aula, mas quando a gente faz Bhaskara lá, o que significa aqueles resultados que a gente chega? X1 e X2 lá. São, no caso, os números que vão... São o x da função, né? São zero da função. Zero da função, quer dizer. Isso. Ser zero da função significa os valores de x que tu joga e a função zera, né? Isso. Isso, é isso aí. Na prática, né, visualmente, vamos dizer assim, são os valores onde a parábola cruza o eixo x. Isso. Essa parábola aqui, ela cruza o eixo x apenas... Bem, ela não cruza o eixo x, mas ela tangencia, né? Aqui no 2. Então, o único valor que zera aquela desgraça ali é o 2, né? Vamos ver se é 4 menos 8 mais 4. Zero. Exatamente. Não tem outro valor aqui. Então,
Às vezes as parábolas têm 2 raízes, às vezes elas têm uma raiz, e às vezes elas não têm nenhuma raiz. Beleza. Beleza. Função polinomial. Outra função mega importante aqui, porque, bem, tu pode escrever qualquer fenômeno que chega para ti com uma função polinomial. Isso é chamado um método de Newton, se eu não me engano. Newton-Raphson, alguma coisa assim. Na prática, o que a gente tem que entender das funções? Tem que entender o poder dos termos de maior grau. Note que o termo de maior grau aqui é o 5, né? É ímpar. Beleza? Beleza. Veja que essa curva aqui, que descreve aquela função, ela tem uma característica semelhante às retas, apesar de ela ser toda torta, que é o fato de que ela vai do menos infinito até o mais infinito. Essa é verdade. Se tu parar para olhar a parábola aqui, ó, ela só vai para mais infinito. Ela não vai para menos infinito, ela tem a limitação aqui, né, no 2. Agora isso aqui não. Por quê? Porque o polinômio de maior grau é par. Se ele fosse ímpar, desculpa, o polinômio de maior grau é ímpar. Se ele fosse par, ele só iria para ou para mais infinito ou para menos infinito. Então se fosse 4 ia ficar mais ou menos igual ao de segundo grau, então. Vou te mostrar. Se grau também. Se Da hora, liga você não sabe não. Massa. É uma boa forma de tu identificar funções numa parada aí. Ativação requerida? Caralho, velho. Sua câmera aí tá com problema. Não, na verdade, eita, nem tem, esse computador ele não tem câmera. Tava com probleminha. Olha só. Vamos colocar, só pela zoeira aqui, x ao cubo. Opa. X ao cubo, apareceu. Essa é a curva do x ao cubo mesmo. Vamos colocar x à quarta. Esse é o x à quarta. É bruto, assim. Parece uma parábola, mas se tu colocar outros terminhos, tipo, sei lá, mais x ao cubo. Começou a bugar aqui porque o programa é meio zoado. Já ficou esquisitão, olha só. Mas continua indo só para. Que legal. Sabe disso. Agora, por exemplo, x à quinta. Vai. Cadê o x aqui? X à quinta? Parece sim. Nossa, tá. O programa hoje tá incrível. Incrível. Aí, ó. Já foi para menos infinito para mais infinito. E assim vai. Assim vai. Legal. Sabe não. Tava aparecendo para ti? Tava. Então beleza. Vamos voltando. Beleza. Isso aqui, tudo que eu tô falando, tá? Daria, muitas aulas. Umas 10 horas de aula ou mais. É bastante. Então, se for levar tudo em detalhe. Isso, por isso que a gente tá passando bem por cima, assim, para chegar logo em limite, tá? Beleza. Função par e ímpar e periódica, que são características que algumas funções têm. Algumas funções, quando você coloca um valor negativo nela, ela dá o mesmo valor que o positivo. Por exemplo, x quadrado. Por exemplo, o cosseno é assim também. Cosseno de 30 graus é igual ao cosseno de menos 30 graus. Então, funções... sim, é verdade. Legal, né? Então, funções que têm essa característica são pares. Tem funções que são ímpares. Tu joga o valor nela, negativo, e é a mesma coisa que você fazer o negativo do valor positivo. Sim, é verdade. Entendi. Por exemplo, a função x. Né? Se você tem a função y igual a x, uma função identidade lá, né? Por exemplo. Qual que é o y de x igual a 2? É 2. Qual que é o y de igual a x menos 2? É menos 2. Então é igual a menos o f de x igual a 2. Beleza. Então, isso é uma função ímpar. E função periódica é a função que repete o comportamento quando tu coloca um determinado valor. Isso aqui, de cabeça, eu só sei te falar de função trigonométrica, né? Tipo seno e cosseno. Elas repetem de 2π em 2π, né? Sim, é. Elas têm até aquele comportamento ondulatório lá, né? Porque repete, uma onda é uma repetição, né? Então, beleza. Então, claro, tu tem que fazer classificações, aqui ele mostra como faz, né? Joga os valorzinhos e aí vai. Mas não vamos passar por isso, não. Agora, vamos lá. Aqui, vamos passar aqui. Nada demais. Aqui eu já falei.
Função inversa eu já falei. Algumas outras funções. Função potencial. Essa é a função quando nós temos um monômio sozinho. Assim. Então, aqui ele está dando exemplo de n's que são racionais, né? Uhum. Então, se liga. Tu lembra que agora há pouco eu te mostrei a x ao cubo? Sim. Se tu girar isso aqui 90 graus, vai ficar igual a x ao cubo. Te mostrei lá no site. Lá. Uhum. Gira isso aqui 90 Legal. graus para a esquerda. Fica Não, é igual. verdade. Pois Igualzinho. é. Por quê? Porque, como eu havia te dito, né? Essa aqui é a inversa do x ao cubo. Digamos que tu quer isolar o f aqui. Isso serve para, tipo, todas as outras? Tipo, se fosse x Todas. elevado a meio, por exemplo. Sempre. Aí ia ficar Sempre tipo uma que tu, parábola. isso. Sempre que tu encontra a inversa, vai ficar 90 graus. Isso aí. Se fosse a x à quarta lá, tu teria uma parábola, quase uma parábola meio reta aqui embaixo, para a direita. Beleza. Exponencial. Isso aqui no ensino médio é 2 meses de aula. Para falar sobre as características da exponencial, né? Mas basicamente mas beleza. Tem tudo a ver com o A, né? Se o A é positivo ou negativo. Na verdade, se o A é negativo, não importa. Se o A é de 0 a 1 ou acima de 1. Né? Se o A é de 0 a 1, veja, é como se tu tivesse, tu sabe que potência é multiplicação, né? Multiplicações seguidas. Então é como se tu estivesse, pensando de 0 a 1, né? Como se tu estivesse multiplicando valores menores que 1. E se tu pegar na calculadora agora e ficar multiplicando valores menores que 1, tu vai ver que essas multiplicações vão gerar números cada vez menores, não maiores. Verdade, é. Né? Tipo, meio vezes meio é 1/4, que é menor que o meio. De novo, 1/8, que é menor que 1/4. Vai reduzindo, exatamente. Então, por isso que a gente só tem aquelas séries de progressão geométrica lá que chega num valor finito se o negócio que está elevado for menor que 1. Aqui é a mesma coisa. Aqui, se a gente tem um A entre 0 e 1, né, é a curva verde aqui. Ela vai para 0. Ela tende a 0, né, no infinito. Porque tu vai estar multiplicando tantos números menores que 1 que vai a 0. Né? Vai parecer que é 0, vai tender a 0. Aí que tu vai começar o limite, né? Aqui é uma ideia de limite já. Se tu fazer o limite dessa função, no infinito dá 0. Entendi. Agora, do A de x, quando A é maior que 1, daí vai para o infinito mesmo. Quando x tende a infinito, a função vai para o infinito. Ela cresce bem rápido. Por isso que a gente fala que o valor do Bitcoin subiu exponencialmente, por exemplo. Porque a coisa cresce muito rápido. Função logarítmica. O logaritmo é a função inversa do exponencial. Então, nota que se tu novamente girar isso aqui 90 graus, vai ficar igual a curva do exponencial. Sim. Verdade. Então, é a característica do log, né? Ser o inverso. E ela também vai para o infinito se tu tender o x a infinito, só que vai extremamente devagar, né? Extremamente. O que importa do log é o que significa o log, né? Tipo, por exemplo, aqui, f de x igual a log de a, log de base a do x, né? Então, é a mesma coisa que tu fazer a elevado a f igual a x. É uma função inversa da exponencial. Então, de alguma forma, dá para escrever exponencial relacionando esses termos do log. O log, ele te faz uma pergunta. Eu sei que eu tô falando muita coisa, mas tá tudo na gravação, tá? O log, ele te faz uma pergunta, e a pergunta é parecida com a da raiz. Né? Qual que é a pergunta que a raiz quadrada te faz? Qual número multiplicado por ele mesmo dá o que está dentro da raiz, certo? Essa é a pergunta que a raiz quadrada te faz. Por isso que a raiz quadrada de 36 é 6, porque o 6 é o número que multiplicado por ele mesmo dá 36. Beleza. Agora, qual é a pergunta que o log te faz? Ele faz o seguinte, qual o número que elevado a o que está... Bem, qual o número que, se eu pegar a base e elevar... Não, desculpa, reformulando. Qual o número que elevado à base dá o que está dentro do log? Só isso. Qual o número que elevado na base do log dá o que está dentro do log? Né? Então, por exemplo, digamos que o x fosse 2, digamos que o x fosse 8 e o a fosse 2. Qual o número que elevado a 2
né? Desculpa. Qual número Outra... que elevado no 2 dá 8? É o 3. Verdade. Aham. Então o log de base 2 do 8 é 3. É por causa disso. Então é só tu pensar o número que eu tenho que colocar no elevado aqui da base. Beleza. É isso aí. Então, beleza. Funções trigonométricas, elas têm gráficos periódicos, assim, ó, repetiçõezinhas. Tem várias funções trigonométricas aqui. Tem as funções inversas das funções trigonométricas. Tem as funções hiperbólicas, que são nada a ver. Sim, a gente mal usa isso. Só usa lá no fim de cálculo 4, alguma coisa assim. Mas elas existem, né? É bom saber que existem. Tem aqui as propriedades hiperbólicas. Nem sabia que eu tinha isso na minha apostila. Primeira vez que eu vejo. 2 anos dando aula com ela. Pra tua utilidade, né? Para tu ver utilidade, justamente. Uma prova prática. Agora, a translação. Translação é tu pegar uma função. Assim, não é que tu vai usar isso, mas tu tem que entender quando aparece para ti. Não, sim, Por eu exemplo, entendo, não, beleza. ó, essa função aqui, ela não é um x quadrado, ela não é uma parábola? Não parece uma parábola? Parece, só que Pois é. é. Só que ela está transladada da parábola que a gente mais conhece, que é a parábola x ao quadrado. Ela está para cima, ela está 1 para cima. Entendi. Então ela Ah, está sim, é subindo. verdade. Isso. Isso, assim, ela sempre aparece, isso, nas. Vamos dizer assim, como eu posso explicar o que eu quero dizer? Isso sempre aparece em alguma característica da função. Por exemplo, o fato dela estar transladada tem a ver com o C da parábola. Uhum. O C é É, o o do coeficiente. ponto Y, né? Isso, está sempre associado ao coeficiente angular da função. Beleza. Desculpa, linear da função, linear. Porque o linear está associado com a altura da função. Tem translações que às vezes são para a esquerda, né? Então, vai depender da função que tu está trabalhando, né? Às vezes é difícil descrever essas translações. Mas está tudo aqui. Ok? Beleza. Beleza. Então, é isso aí. Aqui ele dá umas diquinhas de como fazer. Né? Isso aqui é bem interessante quando tu está fazendo questões de alto nível de parábola, sabe? Aqui, ó. G de x igual a f de x mais k. Se quer deslocar para cima. Ok? Uhum. Então, se tu quer deslocar para cima, só um segundo, estão me ligando aqui. Beleza. Desculpa, voltei. Ok. Agora, como que a gente desloca para a direita ou para a esquerda? Característica da função também. Ó, aqui, ó. A tua nova função deslocada agora para a esquerda ou para a direita vai ser x menos c. Então, tu muda logo no termo x mesmo. Né? Ah, Então, sim, é. independente da função, isso que vai deslocar, tá? Beleza. Isso. E se tu quiser fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, isso aqui é bem autoevidente, na real. Agora, esse aqui não é tanto, tá? Uhum. É meio confuso. É. Só que como é que rola isso, né? Por exemplo, x quadrado. Digamos que tu quer deslocar x quadrado para a esquerda ou para a direita. Né? Em vez de tu fazer x quadrado menos c, tu vai fazer o seguinte. Tu vai fazer, abre parênteses, x menos c ao quadrado. Entendeu? Uhum. Então tu vai colocar dentro ali de onde teria o x. Onde tem x, agora vai ter x menos c. Se tiver o quadrado, se tiver dentro de uma raiz, dane-se. Vai ficar desse jeito, beleza? Beleza. Então, é isso aí. Daí aqui tem bastante exercício já, ó. Acabou essa parte de função, agora a gente já pode ir para limite. Ei, tu já estudou limite, cara? Não, não, eu só vi o tipo básico mesmo. Eu não Tipo, lembro exatamente para só que ideia. precisa das aulas. Não, eu não comecei, a gente começou, não. Não, mas eu tava te perguntando por que tu precisa das aulas mesmo?
Ah, é por causa da prova quer dizer, uma prova da Marinha Mercante Ah, é, né? que eu vou fazer. E aí Ah, eles incluem cálculo, uma matéria, né? Não, ela não é, a prova não é só cálculo, mas cálculo faz parte também, algumas questões. certo. Doideira, doideira. Bem, então cálculo é isso aqui, olha só. Aqui é o começo do cálculo. Tudo que tem no cálculo deriva do limite, tá? Tudo. Beleza. Então, entender limite é um primeiro passo. Temos alguns objetivos aqui, que é interpretar geometricamente, que nem tu fez lá com a exponencial, Aham. provar que a função tem limite, porque isso vai dizer se ela é contínua, se ela pode fazer derivadas, etc. Determinar limites geometricamente, né? Então dá para fazer isso por álgebra, dá para fazer por geometria, propriedades. Às vezes tu tem uma propriedade que resolve a conta na hora para ti, sem tu precisar ficar pensando. Limites É. notáveis é um tipo de limite que não adianta tentar fazer conta, é meio que tu tem que decorar, tá? Ah, é? Tem limite Sei. que é assim. Tem uns três só, não precisa se preocupar tanto. Beleza. Estudar a continuidade por meio do limite, na verdade, para tu estudar algebricamente a continuidade de uma função é só com limite mesmo. Classificar a descontinuidade, porque existem vários tipos de descontinuidade, né? Elementos que podem ou não tirar a possibilidade da tua função ter derivada. E teorema do valor intermediário é uma forma de tu encontrar a possibilidade de um determinado valor na tua função, né? Porque a gente olha para uma função, a gente não sabe se ela tem ou não um determinado valor ali, ou dentro de qual intervalo ela tem. Então é por meio do valor intermediário que a gente fez isso. Beleza. Limite, então, sempre busca essas características que tu encontra lá no infinito, né? Por exemplo, existe uma equação para a área de polígonos. Só um exemplo. E essa equação ela depende da quantidade de lados do polígono. Uhum. Se tu fazer essa quantidade de lados ir para infinito, tu vai ter um círculo. É um fato. A área vai virar a área de um círculo tá naquela equação. Beleza. Então Aham. é uma coisa que acontece naturalmente. Beleza. Agora, o que é o limite? Né? A gente pensa que limite, às vezes um erro, né? É colocar o infinito ali. Está longe de ser isso. Primeiro porque colocar o infinito no x, né? Está longe de ser isso. Primeiro porque o limite pode ser de qualquer valor. Tu pode fazer o limite da função tendendo a 2, tendendo a 0, tendendo a 1. Tanto faz. Tá? E, sendo assim, a pessoa pensa, então é só colocar o 2 na função, colocar o 0 na função. Não. Limite não tem nada a ver com o valor da função no ponto, mas sim com os valores aproximados da função a esse ponto. É sempre uma aproximação. Então, tu quer saber, por exemplo, o Beleza. limite dessa função quando x igual a a. Então, tu vai se aproximar do a. Tu vai colocar valores muito próximos. Se o A for 2, o que tu vai pôr? Tu vai pôr 1,99999. Depois tu vai pôr o 1,99999. Mais perto ainda. Depois o mais perto ainda. Sempre bem perto. Para tu ver a qual valor a função se aproxima quando tu tende. Só que tu não vai tender só pela esquerda no 1,99999. Tu vai tender pela direita também. Com o 2,00001. Depois o 0,001. E assim se aproximando cada vez mais, cada vez mais. E ver se tende pela esquerda e pela direita ao mesmo valor. Beleza. Olha só aqui, ó. Por exemplo, x, essa funçãozinha aqui, x ao quadrado menos x mais 1. Né? Então, a gente quer saber qual é o limite dessa função quando x tende a 2. Beleza, eu vou pegar e jogar 2 aqui? Não, eu vou me aproximar. Então, o que eu faço? Eu pego valores próximos de 2 e jogo na função. Olha só aqui. Eu vi 199. 2,85. Beleza. Agora, quando eu jogo 1,995, mais próximo ainda, 2,97. Mais próximo ainda do 2, 1,98. Então a gente vê uma tendência clara ao 3. Né? Beleza. Ah, beleza. Agora, pela esquerda, mesma coisa. Quanto mais eu me aproximo, mais perto do 3. Então, Beleza. a gente afirma que o limite é 3. Entendi. Entendeu? Ele está para cima dos dois lados, do lado do x maior e do x menor, no caso. Né? Exato. Beleza, entendi. Então, isso é o limite. Eventualmente, a gente vai fazer ele de outras formas. Para não precisar ficar fazendo cálculo numérico, né?
gente vai fazer cálculo algébrico, normalmente. Beleza. Mas... porque se for fazer tabela para tudo isso, vai trabalhoso. ficar ruim, né? Mas, às vezes, quando a gente está meio que, não sei como resolver algebricamente essa conta, uma forma de apelar é jogar os números, né? Eu fazia muito isso na faculdade, mas me demandava um tempo gigante. Assim. Com certeza, é mais trabalhoso. Muito mais. Por exemplo, aqui, olha só. Essa função é bem feia, né? Caramba. Pois é. E acontece uma coisa bem bizarra quando tu joga o zero. Né? Ele quer atender a função x igual a zero. Se tu jogar zero aqui, olha só o que vai acontecer. Vai ficar zero em cima, dividido por 0 mais 1, raiz disso é 1. 1 menos 1, 0. Ficou 0 dividido por 0. Não pode. Pode. 0 dividido por 0 é uma determinação. Aí eu já não sei como vai fazer depois. Pois é. Vai explicar. Primeiro, por que é uma indeterminação, né? Porque todo número 0 dividido por qualquer número é 0. Né? Tu tem R$0 e quer dividir para 10 pessoas. 0 para cada um. Verdade. Agora, qualquer número que tu divide por 0, né? Na escola a gente aprende que é uma... Não pode dividir por 0. A professora fala assim. Não pode dividir por 0. Só que se tu dividir por um número bem próximo de 0, tu nota que as coisas vão para o infinito. Né? Você pode fazer esse exemplo na calculadora agora. Pega 2, por exemplo, 3, que seja, e divide por 0,00001. Número bem próximo de 0. Vai ficar grandão, né? Essa divisão vai dar grandona, exatamente. Ou seja, tende a infinito. Né? Então, dividir por 0 dá infinito, grosso modo. Então, 0 em cima dá 0, 0 embaixo dá infinito. Então, temos uma indeterminação. Ou é 0, né? Deveria ou ser 0 ou ser infinito. Mas, na verdade, quando tu tem uma situação como essa, a indeterminação está escondendo a resposta certa, que no nosso caso é 2. Olha só que absurdo. Nem 0 nem infinito, é 2. E tu pode notar isso numericamente. Se tu jogar, não o 0 especificamente, mas números bem próximos de 0 pela esquerda e pela direita, vai dar 2. Vai chegar bem próximo de 2. Só. Então, claro, isso aqui tem que testar. O cara tá testando aqui para nós e deu. Que bom, a função ela tem continuidade. Pela esquerda e pela direita dá 2. Agora, como fazer a conta? Bem, ele mostra rapidinho aqui, né? Um jeito é fazer uma manipulação algébrica para tentar, de alguma forma, destruir a parte de baixo da divisão. Porque o fato de ter uma divisão embaixo que normalmente causa problemas para a gente. Né? Então ele multiplica pelo conjugado. Tá? Já ouviu falar do conjugado? Sim, eu já ouvi falar, mas eu não sei explicar direito. Né? Mas conjugado é simples, assim, tu pega é uma soma aqui embaixo. Né? Tem uma subtração, mas é a soma do termo da raiz com o 1 aqui. Então tu vai multiplicar, né, aqui como é menos, né, tu vai multiplicar pelo sinal de mais. Veja, os mesmos caras aqui, ó, é o mesmo cara que está embaixo. Só muda o sinal aqui, que é mais. E isso causa um efeito que é bem conhecido de quem estuda matemática, que é o quadrado das diferenças. Isso. Que, né, quando tem A mais B vezes A menos B, a tua resposta, sem precisar fazer conta, tu sabe que fica A ao quadrado menos B ao quadrado. Geralmente exatamente, eu boto, quando eu não consigo ver, eu boto tipo uma letra assim. Tipo, x mais 1, a x mais 1 eu boto A, menos 1B, assim. Só para eu identificar, assim. Pode crer. Então, tu tá no caminho certo, porque o negócio é fazer algebricamente, com letras. Né? É isso aí. Então, beleza. Daí, a hora que a gente faz isso, vai simplificar pra caramba as coisas e vai ficar desse jeito. Isso aqui não tem determinação nenhuma quando eu jogo o 0. Dá claramente 2. Portanto, vamos dizer que esse é o jeito, essa é a forma simplificada dessa função aqui, onde não aparecem determinações. Ok, limites laterais. Beleza. Nem sempre uma função tem limite. Ok? Nem sempre. Porque o limite é o valor pela esquerda e pela direita tender a mesma coisa. No caso é o 2.
Mas poderia pela esquerda tender a um valor e pela direita a outro. Isso é bem comum, na verdade. Então, a função não tem limite. Como é que a gente prova isso? Como é que a gente prova que a função ela tem limite, não tem limite? Fazendo limite pela esquerda e pela direita, né? Jogando valores pela esquerda e pela direita. Se a função não tem limite, qual que é o problema? Bem, ela não é contínua, né? E o gráfico deixa bem claro isso. Note essa função aqui. Ó, essa talvez seja meio diferente para ti o que eu vou falar agora, mas essas duas retas são a mesma função, tá? Como assim? São a mesma função. Normalmente a gente vê as funções juntinhas, né? Só que elas nem sempre são juntinhas. Às vezes a função é definida como duas equações. E às vezes essas duas equações se juntam, às vezes não. Tá, beleza. Entendeu? Então, por exemplo, aqui, essa f de x é tanto essa reta da esquerda quanto da direita. Só que a gente nota que apesar dessa função, né, ela ser descrita por essas duas retas, ela não é contínua. Porque tem um baita de um buraco entre os dois pedaços da função. Né? Beleza. Entendi. E às vezes a função é uma coisa bem normal, natural e também tem buracos. Vou te mostrar agora no Symbolab um exemplo clássico. Ó, por exemplo, essa função aqui. Não tem continuidade no zero. Porque se eu estou pela esquerda, o zero está indo para baixo, aqui, ó, vai para menos infinito. E pela direita está indo para mais infinito, né? Tem um baita buraco aqui. Numa função normal, sobre x, não tem nada demais, né? É uma função descontínua em x igual a zero. Beleza. Dá para ter outros exemplos aqui, ó, só somar um número. Pronto, desloquei. Né? É aquela técnica de deslocar, eu acabei de te mostrar lá, né? Eu somei um númerozinho. Aí se eu quiser deslocar lá para cima, ó, mais 2. Vai para cima. Beleza. É isso aí. Então tá. Muito bem. Aqui nós temos uma função bem bonitinha também, que é descontínua, que é a módulo de x sobre x. Por que ela é descontínua? Por causa da característica do módulo, que vai inverter abruptamente os valores aqui. Quando tu tem valores negativos, o que vai acontecer? Por exemplo, jogar menos 2 aqui. Vai ficar menos 2 embaixo, normal, não tem nenhum problema aqui no x de baixo. Só que no de cima vai ficar mais 2, né? Sim, é verdade. Porque o módulo vai transformar em positivo. Daí, mais 2 dividido por menos 2 vai fazer a tua função ficar menos 1. Aqui embaixo. Tem esse detalhe, né, do módulo. E aqui, para valores positivos, vai ficar em cima. Então, o gráfico, veja, qualquer número que tu joga vai dar 1 a divisão. Só que às vezes vai dar um positivo e às vezes dá negativo. Né? Beleza. E o que rola? O fato de que tem um buracão, né, entre os valores positivos e negativos. Então, ela é descontínua. Um teste que é bem bobo que a gente fala é o teste do lápis. O teste do lápis diz o seguinte: se tu tiver que tirar o lápis de cima da folha para desenhar o gráfico, significa que ele é descontínuo. Peraí, repete? Se tu tiver que tirar o lápis de cima do gráfico quando estiver desenhando para desenhar, é descontínuo, né? Porque tu teve que... trocou por lá. Beleza. Então, muito bem. Agora... O que mais nós temos aqui? Temos aqui regrinhas. Né? Alguns tipos de limites laterais que a gente pode ter. Limite lateral, tu vai se preocupar só com os valores negativos. Os valores menores ou maiores daquilo que tu está se propondo a calcular o limite. Né? Então, se for 2, tu vai trabalhar só com 1,999, por aí vai. Normalmente a gente vai estar tratando de números negativos e positivos, né? Menor que zero, maior que zero. Fica mais fácil ver a característica. Então tem essas 4 possibilidades. Né? Tem o fato do limite pela esquerda e pela direita ser o mesmo, ser diferente, um existe, outro não, né? Um pode ser indeterminação, infinito, etc. E ambos não existirem. Beleza.
Então, muito bem. Aqui nós temos um exemplo. Determine o limite bilateral das funções, né? Bem, vamos ver se pela esquerda e pela direita dá a mesma resposta. Basicamente é isso. Então, pela esquerda desta função no x igual a 2, né? A gente está preocupado com 2. Só que o que essa função nos define aqui? Ela nos define que pela esquerda do 2, ou seja, para valores menores que 2, ou igual a 2, tanto faz, a função é essa. E para valores maiores, o 2,0001 é essa. Ah, beleza. Beleza? Beleza. Então, por exemplo, quando eu for fazer o limite pela esquerda, eu vou usar essa. Pela direita, eu vou usar essa. Sim. Entendi. Beleza. Então, beleza. Agora, o que acontece? Nós temos o limite, né? O limite nesse caso aqui é diferentão, né? Um do outro. Porque se eu fizer o limite pela esquerda aqui, vai dar 1. Se eu fizer pela direita, vai dar 2. E é o que a gente percebe aqui no gráfico, né? Pela esquerda está indo para 1, e pela direita para 2. Então, essa função não tem limite, né? Porque pela esquerda e pela direita deu valores diferentes. É verdade. Uhum. Se tivesse dado igual, teria limite. Apesar da bizarrice. Por exemplo, aqui, olha só. Aqui tem limite. Dá para ver claramente no gráfico que tem limite, né? Uhum. Mas olha que curioso. Apesar do limite existir, né? Se a gente jogar aqui zero, tendendo a 0 pela esquerda, 0. Tendendo a 0 pela esquerda aqui, 0. Tendendo a 0 pela direita, 0. Vai dar 0. É o que o cara provou aqui. Vai dar 0. Se tu jogar cada vez mais próximo os números, 0. Mas a função é definida em x igual a 0. Ela é 1. Porém, isso não importa para o limite. O limite não importa se a função é definida ou não. Não importa nem um pouco. Só importa se, pela esquerda e pela direita, tende ao mesmo valor. Só isso. Então, tipo, se tu está num computador trabalhando com essa função aqui, né? E tu coloca x igual a 0 nela, ela vai dar 1. Por quê? Porque é o ponto que está dando aqui. Sim, beleza. Então, o que acontece? Deu 1, beleza. Só que se tu tender a 0, vai dar 0. Então, a continuidade da função, né, ela existir no ponto, está sendo discrepante do limite. Mas isso não tem problema. O limite existe. Só que a função não é contínua. Porque tem um ponto aleatório aqui. Então se o x for igual a 0, aí vai dar 1. Mas se tender, aí vai ser 0. É isso? Nesse caso, sim. Uhum. Beleza. Nesse caso. Então, nem sempre tu tem a definição num lugar diferente, né? Nesse caso aqui não tem definição nenhuma. Aqui, novamente, se a gente aplicar o limite, um vai para um lado, outro vai para o outro. Assim. Né? Então, novamente, uma função sem limite. Aqui, a função a função tem limite aqui. Vai para... Quando x tende a 3, né, que é o que ele está querendo aqui, vai para 0. Mas o módulo é uma função que não dá para trabalhar direito, não dá para derivar a função módulo, apesar de ter limite. Então tem que tomar cuidado disso. Aqui outra função bizarrona definida em 3 partes. Né? A gente quer saber se essa função tem limite. Então eu tendo a 2 aqui, né? Porque está tudo rolando no 2 aqui, o problema da continuidade. Então, o 2 por valores menores, né? Que é de baixo aqui, vai dar menos infinito. Coloque 2 aqui, vai ver que vai dar menos infinito. Né? Ficar 1 dividido por 0, infinito. Só que como a gente está tratando de números negativos, vai ficar menos infinito. Menores, né? No caso, vai ficar menos infinito. E a outra aqui, quando eu coloco, dá 1. E, então não existe limite, beleza? Então é isso aí. Aqui ele ensina a fazer limite pela definição, mas, cara, eu não vou explicar isso porque a conta é muito longa, muito chata, envolve desigualdade, é uma loucura, tá? E quando aparecer um limite para ti, não vai aparecer desse jeito. O que vai aparecer é
um jeito para tu resolver uma conta. A conta de um limite que não tem solução. Deixa eu te mostrar aqui. Ó. Eu quero passar tudo isso de limite infinito, eu quero começar a fazer umas contas já, tá? Beleza. Vamos lá. Quero falar as propriedades primeiro. Aqui. Quando tu for fazer uma conta de limite, tem propriedades. Então é bom tu saber que isso aqui existe, pelo menos. Mas quando tu for fazer umas tarefinhas aí, beleza. Saber que a soma dos limites, o limite da soma é igual à soma dos limites. Uma multiplicação de uma constante tu pode passar para fora do limite. O limite da multiplicação é a multiplicação dos limites. A divisão, mesma coisa. A potência, mesma coisa. Tu pode fazer limite do que está embaixo e depois elevar a potência. A raiz, mesma coisa. Pode passar o limite para dentro. É umas propriedades bem básicas. Aqui tem umas propriedades mais analíticas. Aqui. E é isso. Agora vamos fazer uns cálculos de limite. O cálculo de limite, que é o que realmente vai cair na tua prova, acredito, ele só vai acontecer nessas 7 situações aqui. Só nessas 7. Porque tudo isso aqui não tem como tu saber a resposta. Não sabe o que é 0 dividido por 0, o que é infinito dividido por infinito, 0 vezes infinito, mais infinito menos infinito, 0 elevado a 0, olha só, curioso, não sabe. E é isso. Então, por exemplo, nesse caso aqui, tem alguma indeterminação se eu jogar 8? Não. Não tem nenhuma. Tu pode jogar 8 e não vai ter problema nenhum. Então, tu sempre começa uma conta de limite simplesmente jogando o número nela, tá? Tá. Aqui não tem, então é só jogar o número. Legal é tu usar umas propriedades aqui, ele vai usando, olha só. O limite de todas essas somas é a soma de todos os limites, olha só. Beleza. Pode fazer um por um, em outras palavras. Daí tu pode passar constante para fora, tu pode fazer o limite quebrado aqui dentro da raiz, tu pode passar o limite lá para o exponencial do e na x, limite de 2 ao próprio 2, sabe? Propriedadezinhas para deixar mais rápido. Agora essa aqui, olha só. Esse aqui é um problema, né? Porque se eu coloco menos 3, vai dar 0 sobre 0. Então, algum cálculo tem que ser feito para resolver isso aí. Beleza? Beleza. Então, beleza. Agora, qual cálculo? Tu consegue imaginar? Isso aqui é álgebra de ensino médio, tá? Bem, eu vou te dar a dica. Nota que zerou em cima e zerou embaixo, né? Zero em cima e zero embaixo. No começo da aula a gente falou sobre raízes, lembra? Falou. Raízes são os valores que tu joga na função e ela zera. Né? Sim. Então, menos 3 é a raiz do de cima e do de baixo, né? Sim. Isso. E tu já ouviu falar de fatoração de polinômio? Já. Então, tu sabe que dá para fatorar o x² mais x menos 6 usando as raízes, né? Ainda tem isso. Lembra que dá para saber as duas raízes? Dá para fazer x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz? Lembro, sim. Pois é. E aqui o que acontece? Uma das raízes dessa equação de segundo grau ali de cima é o menos 3. Entendi. A outra deve ser o 2, eu acho. Acho que é o 2. Então, o que vai acontecer? Tu vai conseguir escrever o polinômio de cima como x mais 3, porque troca o sinal da raiz, né? X mais 3 vezes x menos 2. E o x mais 3 de cima vai cortar com o x mais 3 de baixo. Ó, corta, né? O que tem igual em cima e embaixo de uma divisão você pode cortar. Sim. Beleza. Portanto, tu tirou a indeterminação. Saiu o fato de ter 0 embaixo. Ficou simplesmente isso. Da hora. Daí o limite é menos 5. Novamente, se tu pegar valores próximos do menos 3, vai dar menos 5 aqui. Pode jogar. Vai ver que vai dar. Então, sempre que tu tiver limite que acontece esse problema, tu pode resolver desse jeito, tá? Sempre. Beleza. Pode... Bem, claro, se forem polinômios, né? Tu pode fatorar os polinômios. Daí tu vai cortar. Ou dividir o polinômio de cima pelo de baixo também funciona. Vai sobrar x menos 2.
Agora aqui, olha só. Raizinha se somando. A gente também já viu isso hoje. Não pode zero, no caso. Né? Deu 0 sobre 0, né? O que a gente fez aquela hora? A gente multiplicou pelo conjugado, lembra? Uhum. Novamente, aqui a gente tem que multiplicar pelo conjugado. Vai ser a multiplicação em cima e embaixo, né, dessa fração. Desse mais esse. Para que eu possa elevar essas raízes ao quadrado. E é muito bom quando a gente leva a raiz ao quadrado, porque simplesmente sai as coisas de dentro da raiz. Né? É verdade. Daí, em cima sobrou simplesmente 1 e embaixo isso. Isso aqui não tem determinação nenhuma. A resposta é isso aqui. Eu estou passando rápido porque falta 4 minutos para acabar a aula. Mas na próxima aula a gente pode fazer esses exemplos, passo a passo, porque aqui o livro não faz. Né? Beleza. Ou tu pode tentar fazer em casa como tarefa. Tu já sabe a resposta? Né? Posso. 4 aqui. Ó, x ao cubo, quer dizer, raiz cúbica de x menos 1 sobre raiz quadrada de x menos 1. Aqui não dá para fazer o complexo conjugado, porque não vai simplificar, como simplificou aqui em cima. Não vai. Aqui tem um jeito mais fácil ainda de resolver do que fazer multiplicação. Muito mais fácil. É o fato de tu notar que, pô, o x está aqui e está aqui. Diferente daqui de cima, não tem nada somando. Né? Então eu posso fazer uma mudança de variável. Uma variável que nos transforma em uma coisa mais simples de trabalhar. T na sexta é essa mudança. Por que T na sexta? Porque o 6 é múltiplo de 3 e de 2 ao mesmo tempo. É verdade. Vai ajudar. Então eu entendi a 1. Então não muda nada na prática. Exatamente. É legal. E daí o que é raiz cúbica de T na sexta? É T ao quadrado. Por regra de potência. Lembra das regras de potência? Lembro sim. Então, né, quando tem a raiz é como se fosse uma fração, né? Então, raiz cúbica é 1/3. Mesma coisa que 1/3. Então, tu vai ter T elevado a sexta elevado a 1/3. Potência de potência multiplica essas potências. Então, vai ficar T ao quadrado. Isso é verdade. E embaixo vai ficar T ao cubo. Então, é o mesmo princípio. E daí, isso aqui dá para tu fazer de várias formas. Dá para tu rearranjar isso aqui, né? Escrever... Faça a divisão dos polinômios ou fazer a fatoração. Dá para fatorar isso aqui e isso aqui. Aí tu vai simplificar onde ainda tem determinação, que nem aconteceu aqui. Resolvido. E tinha outra maneira de fazer aquela outra lá sem ser por aquela forma? Só para curiosidade. Outra maneira? Cara, tem. Que é o L'Hopital. Beleza. Já ouviu falar de L'Hopital? Já, porque tipo, eu já fiz essa prova uma vez, da Marinha, só que eu fiz tipo, mais por experiência, eu não sabia fazer cálculo. Entendi. E aí, toda hora que o professor alguma pessoa ia corrigir, eu via na internet, resolução, né? E ele falava L'Hopital, só que tipo, eu não sabia o que é isso. Só ouvi o nome assim. L'Hopital tu vai aprender quando tu aprender a derivar. Porque tu pode derivar a parte de cima e a de baixo, e derivar é bem mais fácil do que fazer essas manipulações algébricas. Daí o resultado sai na hora. Beleza. A princípio. Vai sair na hora, vai simplificar, vai ficar bem legal. É isso. Não, mas é só ver o nome, eu não sei o que é não, L'Hopital. Beleza. Bem, e um último caso interessante aqui é quando a gente tem essa situação aqui, né? Da infinito por infinito. Daí tu pode fazer o seguinte, tu pode dividir pelo maior grau, em cima e embaixo. Isolei x quadrado em cima e embaixo, simplifico, já era. Porque daí soma em determinação. Por quê? Está infinito aqui, né, professor? Porque quando tu tem de uma coisa a infinito embaixo, quando tu divide por infinito, dá zero. Né? Imagina, tu tem 10 reais e vai dividir por infinito das pessoas. Zero. Então aqui zero, pronto, sai da determinação. Fica menos 2 quilos. Beleza, velho? Beleza. Então tá bom. Bem, precisando só chamar, tá? Na próxima aula a gente pode debulhar umas contas aí mais profundamente, se tu quiser, beleza? Beleza.
Falou então, meu querido. Até a próxima. Valeu. Até a próxima.